Oi, Oi, tudo bom, Gleice? Boa noite. tudo bem? Boa noite. Como é que vai, Boa, amigo? tranquilo, graças a Deus. Então, acho que tem algumas pessoas entrando, né? Mas de todo modo, eu vou iniciar, né? Com a live. Eu me chamo Aníbal, eu sou psiquiatra, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da codependência, né? E no contexto da dependência química e do alcoolismo. Aí aqui a gente está contando também com a presença ilustre da Gleice, né? Que é uma psicóloga aí bastante experiente, já com uma trajetória muito sólida na parte de dependência química, de alcoolismo. Você quer se apresentar, Gleice? Falar um pouquinho? Ah, sim. Bom, boa noite para todo mundo que está aí assistindo a gente. É sempre um prazer estar aqui conversando com você, Aníbal. Eu acho uma excelente oportunidade, né? Ainda mais temas assim tão sensíveis como falar sobre família. Eu penso que sempre quando a gente tem uma oportunidade de ter uma conversa séria, né, para a gente orientar a respeito de família, eu acho isso importante. Então, assim como o Aníbal falou, eu tenho já uma experiência de 10 anos atuando na área de dependência química, né? Hoje ainda estou atuando, e aí hoje a gente vai tentar passar um pouquinho dessa experiência, né, de como é que é esse trabalho, como que as pessoas, os profissionais podem estar ajudando essas pessoas e como que os familiares também podem estar buscando ajuda, né, quando eles sentirem que essa ajuda é importante. Não, com certeza. E também a Gleice não comentou, né? Mas assim, além de uma década de experiência, ela também é especialista em terapia cognitivo-comportamental, né? Mestre em psicologia, é, concluiu recentemente uma outra especialização em dependência química, né? Fez um MBA em dependência Um química. MBA. Então, é uma profissional aí com uma trajetória e conhecimentos assim muito muito sólidos, né? Então, eu acho que esse é um ponto que acrescenta bastante, né? É, então, assim, a gente pensou muito na questão do formato, né? Em como conversar sobre esse assunto, como trazer esse assunto. Então, a primeira questão que eu gostaria de falar para todo mundo, né, que está acompanhando, é que, assim, vocês podem se sentir, pessoal, muito à vontade para fazer perguntas, para fazer comentários, é, para colocar qualquer questionamento ou fazer alguma observação, tá? Até porque, assim, eu acho que quando tem a participação, né, de vocês, eu acho que a gente ganha muito, né? Isso enriquece muito a nossa discussão, né? E, Nosso não, com bate-papo, né? certeza. Deixa eu tentar melhorar a luz aqui, que tá escuro, né? Ah, Não sei se não, melhorou. tá excelente. Assim, um ponto, às vezes, que a gente eu acho que talvez esse seja um dos pontos principais, né? Assim, tanto em relação à questão do álcool, né? Quanto em relação à questão das drogas, é que às vezes os familiares, eles, às vezes eles começam a perceber que existe um problema, né? Que às vezes que a pessoa às vezes está bebendo demais, ou percebeu também que a pessoa está com alguma alteração de comportamento, e aí passa a achar que a pessoa pode estar fazendo uso de alguma droga, ou até às vezes vê, né, o familiar fazendo uso de alguma substância, mas mesmo assim, às vezes a pessoa demora a procurar ajuda, né? Demora a procurar uma saída, uma solução, um apoio, né? Então, eu acho que talvez esse seja um ponto importante, né, Gleice, assim, para a gente poder Sim. colocar também, né, pessoal? Porque, assim, às vezes é difícil, né? São vários os motivos, né? Para, às vezes, o familiar demorar a procurar ajuda, né? O primeiro deles é que, muitas vezes, o próprio paciente, né, que seria o paciente que faz o uso do álcool, que faz o uso de drogas, ele muitas vezes recusa qualquer tipo de apoio, qualquer tipo de auxílio, né? Mas tem Sim. outros motivos também, né? Se a gente pensar, tem muito a questão, às vezes, dos familiares não terem muita informação a respeito, ou muitas vezes de terem um sentimento de culpa ou de vergonha, né? Por estar fazendo parte de algum problema Uhum. assim. Então, todas essas questões, às vezes,
vão trazendo um certo medo, um certo receio, né? Assim, de ficar com algum estigma, ou mesmo de encarar o problema. Então, esse é um ponto que eu acho muito importante, porque é por aí que se começa, né? Toda a abordagem da situação. Né? E eu queria ver, assim, Sim. como que é a sua perspectiva, né, Gleice, assim, a respeito dessa questão, né? De como começar, né? De quando procurar, ou o que fazer, às vezes, Uhum. quando o paciente não quer o tratamento, né? Se recusa. Uhum. Uma coisa muito importante, amigo, que você falou é sobre a buscar ajuda. Teve uma pesquisa, o Lenar de Família, que foi uma pesquisa que foi realizada com um N bastante significativo, que disse o seguinte: a família demora muito a buscar ajuda. Então, quando a gente fala de uso de dependência química, demora em média 3 anos, né? De 3 a 5 anos para buscar ajuda. Quando a gente fala de alcoolismo, o uso, a droga de escolha é o álcool, a família pode demorar até 8 anos para buscar ajuda. Então, você veja, 8 anos é muito tempo, gente, né? Dá tempo de fazer, assim, um grande prejuízo nesse sistema familiar. E aí tem vários motivos que essa família demora tanto a buscar ajuda. Então a gente vai ter, por exemplo, aquela questão da negação, né, que a família não quer perceber. Tem muita questão da culpa, a gente vê muito isso, né? Às vezes as pessoas querem identificar um culpado, mas quem é que errou, né? Ou aonde eu errei? Em qual ponto nós erramos? E aí, enquanto a gente está ali com aquela culpa, a gente não consegue, às vezes, olhar estratégias de resolução de problemas mesmo. Tem também a questão da vergonha, né? Então, às vezes as pessoas, como tem a culpa, né? Então, se alguém é culpado, eu tenho vergonha porque eu acho que eu errei em algum ponto, eu não quero expor isso para as pessoas que eu convivo. Então, tudo isso vai atrapalhando cada vez mais esse diagnóstico e esse encaminhamento correto. Então, uma coisa que eu falo, é muito importante a família buscar ajuda. Quanto antes conseguir ajuda, né? Quanto antes a gente conseguir compreender que está tendo um problema, melhor. E aí, uma coisa, sempre que as famílias, né, você falou, eu ouço muito das famílias, mas como que eu vou buscar ajuda se o indivíduo que faz uso abusivo de álcool e outras drogas não quer fazer o tratamento? Ele não se reconhece enquanto um usuário abusivo de álcool e outras drogas. Então, muitas pessoas perguntam isso. Como é que eu vou levar ele para o tratamento? Porque, afinal, quem tem que se tratar é ele, e não eu que sou família, porque é ele que está causando dano para a nossa família. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, sabe, Aníbal? Porque, assim, a gente vê a questão da dependência química como um problema sistêmico. Então, não é um problema do indivíduo, isoladamente, separadamente. É um problema do sistema, né, do sistema familiar. Então, eu sempre falo para a família, eu gosto de dar um exemplo, quem me ouve falar, já viu eu dar esse exemplo, né, que eu gosto de usar elementos da natureza para a gente compreender o que acontece com a gente, porque somos um todo, interligado, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, uma teia de aranha, né, quando a aranha constrói a teia dela, em qualquer lugar que caia ali um inseto, né, nessa teia, a aranha pode estar lá longe, mas ela vai sentir. Ela vai sentir que alguma coisa caiu ali. A teia vai mexer. Então, por que eu gosto dessa analogia? Porque quando a gente pensa na família, é a mesma coisa, é um sistema. Então, se a gente mexer em qualquer ponto dessa rede, a gente vai ter um efeito nesse sistema. Esse sistema vai ser mexido de alguma forma. Então, a gente não precisa começar pelo indivíduo que faz uso abusivo de álcool e outras drogas. A gente pode começar pela família. A gente pode começar pelo ambiente no qual aquele indivíduo está inserido. A gente pode começar até pelo território. Veja só, a gente pode começar pelo território onde o indivíduo está inserido. Então, as possibilidades de intervenções, elas são muito amplas. E quando a gente começa a ver o indivíduo como um todo interligado, com a sua família, com o seu meio, com o sistema, né? com o território que ele está inserido, a gente consegue pensar essa intervenção de forma muito mais ampla. Então, não, a gente não precisa esperar o indivíduo falar, eu quero fazer tratamento para a gente buscar uma intervenção. A gente pode começar muito antes disso. E nós vamos sim ver o efeito, sabe, nesse indivíduo. Com certeza, né, Gleice? Você colocou, assim, um ponto que eu acho que é fundamental, né? Porque, querendo ou não, quando você tem uma pessoa da família, né, que tem um problema desse tipo, né, da questão do uso de álcool, a questão do uso de drogas,
isso repercute sobre todo mundo, né? Não tem como isso ser uma coisa assim, isolada, né? Que fica, às vezes, Uhum, meio assim, sem repercussão nenhuma. Né? Então, nesse sentido, é muito importante a gente uhum, considerar, porque, assim, às vezes, a questão do uso de álcool, a questão do uso de drogas, pode até vir como a gente às vezes até fala que às vezes é um dos sintomas, né, digamos assim, dos problemas familiares, né, que às vezes estão acontecendo, que aí são vários, né, tem a questão de muitas vezes a gente fica apreensivo, né, e percebe, porque às vezes são vários os tipos de problema, né, que podem acontecer. Então, às vezes são dificuldades na questão da uhum, comunicação, né, às vezes os relacionamentos entre os diferentes membros da família, às vezes já tem algum tipo de desgaste, algum tipo de dificuldade maior, né? Então, é, a menção aqui do Cleberson, né? Obrigado, Cleberson. É, a gente tá comentando em relação a esse tema, né, dos familiares, né? Então, seja bem-vindo, né? É, então, assim, tem muito essa questão da, dos problemas da família, né? Então, assim, quando a gente pensa que às vezes o uso do álcool ou o uso de droga pode ser um sintoma, né? Também não é um sintoma no sentido de culpabilizar ainda mais os familiares, né? Até porque, assim, um outro ponto que eu acho que é muito uhum, importante a gente estar considerando e pensando é que, às vezes, esses problemas, né, da questão de do uso de álcool, do uso de substância, eles são problemas antigos, né? Às vezes são problemas, digamos assim, que estão na tradição da família, né? Então, às vezes o avô uhum, ou o bisavô, né, fazia uso de álcool, tinha algum problema com o uso de substâncias, muitas vezes acaba que isso é, entre aspas, né, passado adiante. Então, nesse sentido, quando a gente pensa em averiguar, né, investigar, avaliar, né, é, perceber cada ponto, né, da família, os relacionamentos, a comunicação, é sempre no intuito, o intuito final, a intenção final é positiva, né? Porque assim, a gente às vezes sim, nunca, a gente não vai conseguir resolver, solucionar um problema que às vezes a gente não sabe que tem, né? Então, muitas vezes, sim, esse é o ponto de partida, né, para a gente começar a encarar algumas questões familiares que sempre ficaram assim, meio é, debaixo do tapete, né, vamos uhum, dizer assim. Ficaram, às vezes, muito veladas, né? É, então, uhum, então, nesse sentido, a questão do início do tratamento é muito importante, né? E até assim, muito como a Gleice está uhum, colocando, quando a família participa do tratamento, a grande questão é que assim, você, além de ter um aumento da eficácia, né, do tratamento, de muitas vezes o tratamento, a pessoa conseguir, quem faz uso de álcool, né, o paciente, conseguir ter mais período de abstinência, ter uma recuperação melhor. Além disso, você ainda tem ganhos, né? Então, às vezes os uhum, relacionamentos eles ficam mais tranquilos, né? Com menos atritos. Às vezes consegue se resolver muito a questão da comunicação entre a família, é, a forma de expressar, né? Até as próprias emoções dentro desse contexto familiar. Tanto as emoções positivas quanto aquelas, às vezes, mais difíceis, né? Mas veja, à medida que é feito esse trabalho, né? Essa atenção, às vezes a gente consegue dar um contorno um pouco mais positivo, né? Mesmo para os uhum, problemas, né? Então, nesse sentido, eu vejo isso de uma forma muito importante, né? sim. Como que você considera, assim, Gleice, da, essa questão dos problemas, da dinâmica familiar, né? Como que você, assim, tem visto Uhum. se desenrolar? O que às vezes, muitas vezes pode acontecer? Uhum. Eu acho interessante você falar isso, Aníbal, a questão de perceber a família
muitas vezes até de forma transgeracional mesmo. E isso é muito comum e importante, a gente ter esse olhar para o sistema familiar. Então, quando a gente começa a atender uma família, a gente percebe que algumas coisas, elas se repetem gerações após gerações. Então, o que a gente acha que é um problema hoje não é um problema novo. Se a gente começa a investigar, fazer uma análise dessa família, né, tem uma ferramenta que a gente usa muito, chamada genograma, que a gente usa para fazer análise de vários pontos dessa família, e a gente pode fazer especificamente sobre o ponto da dependência química também. Quando a gente usa essa ferramenta, às vezes a gente percebe que a dependência, aí eu vou colocar não só a dependência química, a dependência de álcool, a dependência de medicamentos, ela vem passando de geração a geração. Então a gente percebe que às vezes tem um pai, um avô, um tio, e aí a gente tem uma herança, né, que ninguém gostaria de estar passando, e ninguém gostaria de estar recebendo, mas uma herança que ela vem sendo passada. E por que que é extremamente importante a gente ter esse olhar para o sistema familiar? Porque além de trabalhar a família hoje, a gente precisa quebrar essa dinâmica. A gente precisa quebrar esse ciclo para que essa herança não continue sendo passada para gerações que vão vir. Porque, infelizmente, né, você trabalhou comigo muito tempo, você sabe, é comum a gente atender o pai, a mãe, e depois de alguns anos a gente começar a atender os filhos adolescentes. Né? Então, assim, eu já atendi família que era o pai, a mãe e os 3 irmãos. Então, isso é uma situação extremamente grave. E se a gente não quebrar esse ciclo da dependência, ele vai perpetuar por muitas gerações. Então, como que a gente faz para quebrar esse ciclo? Primeiro, a gente tem que ter essa percepção. Opa, peraí, não é um problema de hoje, não é um problema pontual e não é um problema só do indivíduo. Então, como eu falei, a gente não fala de culpas, porque eu não gosto dessa palavra culpas, mas a gente fala de responsabilidade. Então, eu não tenho culpa e nem estou procurando o culpado. Mas eu tenho responsabilidade, assim como todos dessa família têm responsabilidade, não só com a gente, mas até com as próximas gerações dessa família. Então, enquanto seres responsáveis, a gente precisa sim estar engajando no tratamento. E aí a gente vai falar de várias coisas que podem ser trabalhadas, né? Você citou algumas aí, tipo a comunicação, né? Quando a gente vai fazer essa análise, a gente percebe, por exemplo, que é muito comum que os cuidadores da família, então, por exemplo, os cuidadores, a mãe, a esposa, né? Geralmente aquelas pessoas que ficam ali mais no cuidado, elas voltam totalmente a atenção delas para o indivíduo que faz uso abusivo de álcool e outras drogas, e a gente tem ali uma criança, um adolescente, um casamento, né, que às vezes pode estar sendo negligenciado, que às vezes não está sendo dada devida atenção. Então, quando a gente está no atendimento sistêmico, a gente olha para todas essas relações. Então, peraí, tem uma criança aqui, tem um adolescente. Então, vai precisar, sim, de uma atenção individualizada. Como é que a gente vai fazer essa questão da divisão do tempo, do cuidado, né, que a gente precisa ter com cada um, para a gente começar a cortar essa perpetuação do ciclo. Então, por isso que eu falo sempre, sabe, amigo? Trabalhar com dependência química é trabalhar família. Pensar dependência química é pensar família. Porque se a gente não está pensando em família, tem alguma coisa errada. Porque a gente está fazendo um trabalho que pode ter sim um resultado, mas um resultado no indivíduo. E não é o que a gente quer. A gente quer um resultado muito maior e muito mais amplo. Né? A gente quer um resultado com impacto maior para ele, para a família e para a sociedade. Então, por isso que é importante, sim, a gente ter essa perspectiva sistêmica, transgeracional. Eu sempre falo, a gente faz um plano terapêutico singular para o paciente. E a gente também faz um plano terapêutico singular para a família. Então, a família também tem que ter esse plano terapêutico singular, olhando as peculiaridades e as características de cada um e da família como um sistema e pensando em intervenções. A gente também vai pensar em intervenções para essa família, porque senão está incompleto. Né? Senão a gente não está atingindo tudo que nós gostaríamos de atingir. Com certeza, né? E assim, você colocou um ponto, na verdade, vários pontos muito importantes, né, Gleice? Muitas vezes lá no trabalho, né, quando a gente trabalhava junto, às vezes era engraçado porque, assim, às vezes vinha o paciente, né, começava o tratamento, ficava bem, aí daqui a pouco ele levava o pai para fazer o tratamento também, aí às vezes o pai também melhorava e tal. Então, assim, fica muito nítido
que em uma grande parte das vezes vai ter esse componente familiar de uma forma muito importante, né? Esse componente transgeracional, multigeracional, né? Claro, né? Não quer dizer que todo mundo que tem algum problema assim, quer dizer que a família tinha algo semelhante. Mas existe uma chance muito significativa, né? E também um outro ponto Uhum. que é importante, mesmo às vezes quando a família em si não tem nenhuma questão relacionada ao uso de álcool ou de drogas, é, é muito comum que a família às vezes tenha outros tipos de problema, né? Então, às vezes às vezes a gente não considera só a questão do uso, né? Mas quando a gente vai avaliar assim de uma forma um pouco mais detalhada, às vezes a gente consegue perceber muito bem isso, né? Assim, por exemplo, às vezes Uhum. na família você vê várias pessoas, vários membros da família que às vezes tiveram por exemplo, uma morte precoce, de uma forma às vezes trágica, né? Então, ou mesmo assim, por exemplo, você vê vários membros da família que às vezes têm uma questão de serem vítimas de violência. Assim, são vários tipos de problemas, de questões que às vezes podem acontecer, né? Muitas vezes o Uhum. ambiente familiar às vezes pode ser um ambiente muito difícil, né? Assim, com a comunicação difícil, em que as pessoas não conseguem expressar direito o que elas sentem, né? Às vezes até assim por um outro lado, né? Por exemplo, quando a família tem uma tendência às vezes também às vezes a ser próxima demais, isso em certo modo também pode trazer alguns impactos, né? Então, às vezes, no caso, algumas famílias com uma dinâmica às vezes de muita proximidade podem até abafar, né, ou suprimir muito da individualidade da Uhum. pessoa. Então, enfim, essa questão, né, da família é importante, porque às vezes a gente pensa assim, ah, mas tá, na minha família ninguém usava bebida, ninguém usava droga, e quer dizer que eu vou ter esse problema, quer dizer que é a minha família? Não, não é que seja isso. Mesmo que não tenha esse histórico, né, de uso, é, é bastante, assim, não é que é bastante possível, mas é que nas pesquisas já se viu também que as famílias, né, de quem tem às vezes problema com álcool, com drogas, tem problemas, né, às vezes mais complicados em algumas dessas Uhum. questões, né? E se a gente for pensar de um ponto de vista assim, até do bom senso, né, do razoável, é, toda família tem problema, né? Toda família naturalmente tem as Sim. dificuldades, né? Não existe família perfeita. Então a grande questão, às vezes, até para a gente não estigmatizar, né, não ficar pensando na questão da culpa, né? Mas justamente para a gente poder ver isso com tranquilidade, né? Então, é, Uhum. às vezes é, vão ser vários problemas que às vezes vão sendo passados, né, nas gerações. Então é muito importante, assim, eu acho que quando às vezes a gente começa a pensar, né, enquanto pessoa que faz parte daquela família, né, é, muitas vezes vai ser principalmente em questão assim de criança, adolescente, às vezes vão ser pequenas as possibilidades de você agir para mudar a dinâmica familiar. Mas às vezes, enquanto pai ou enquanto companheiro, né, ou mãe, às vezes existem chances de atuação um pouco melhores, né? Até porque, Uhum. assim, quando a gente pensa em familiar, né, muitas vezes a gente está pensando em filho ou em cônjuge, mas é importante também a gente destacar que existem papéis dentro da família, né? Você comentou, né, Gleice, em relação à questão de que às vezes algumas pessoas assumem mais o papel de cuidador, né? Então, isso daí também, e às vezes até Uhum. ao ponto de suprimir, às vezes, a própria individualidade, esquecer dos próprios cuidados, né, consigo mesmo. Então, esse é um ponto importante, né? É, Uhum. as formas de atuação, né, e de vinculação dentro da família, elas podem, mesmo numa intenção positiva, às vezes elas podem ser feitas de uma forma que acaba sendo um pouco prejudicial, né? Então, por exemplo, às vezes, quando a Sim. gente pensa nos comportamentos, às vezes,
que são considerados mais afetivos, né? No sentido, às vezes, de aceitar e tal. Às vezes, mesmo isso pode ser feito de uma forma que não é boa, né? Nem para a pessoa e nem para o contexto geral, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem comportamentos de se anular, né? De aceitar, né? Tudo que o outro familiar, muitas vezes a própria pessoa que faz uso de álcool ou drogas, né? Todas as atitudes dele, ou não, às vezes a pessoa não tem dificuldades para expressar os próprios interesses, né? As próprias desejos, vontades. Então, assim, é importante porque mesmo quando a gente pensa, né, naquelas pessoas boas, né? Muitas vezes esses comportamentos positivos, eles que a gente considera positivos, às vezes eles podem trazer um prejuízo, né? Então é muito importante a gente tentar analisar da forma mais neutra possível, até para a gente, porque aí a gente começa a pensar no sistema, né? Também, né? Então Sim, esse é um ponto muito importante, né? sim. E eu acho muito importante você falar isso, Aníbal, a questão do autocuidado. Porque eu penso que esse é um dos pontos mais fundamentais que a gente tem quando a gente vai falar da família. Porque às vezes eu tenho uma expectativa muito grande, sabe, Aníbal, de curar o outro. Né? Então eu começo, mas eu olho para o outro e a minha intenção é para o outro. E eu sempre falo, a gente cura nós mesmos. E ao curar nós mesmos, nós temos um impacto no sistema. Mas eu tenho domínio e controle sobre o meu próprio comportamento. Então isso é muito importante. Até porque a gente tem que pensar na questão da dependência química como um tratamento de médio a longo prazo. Então, geralmente, não é uma questão que se resolve rápido, de um mês para o outro. Então, se eu estou falando de um tratamento de médio a longo prazo, que em alguns casos podem durar até anos, né? A gente sabe que isso pode acontecer, mesmo que a pessoa fique bem, ela pode ter recaídas no meio do processo. Então, se esse familiar, se esse cuidador, ou se essa família, né, ela não está voltando o cuidado para ela vai adoecer no meio do caminho. E aí ela não vai dar conta de todo o processo. Eu gosto muito de fazer uma analogia, Aníbal, quem já andou de avião, quem já viu em filme, né? Eu sempre faço essa comparação, que eles dão aquele recadinho, né, no avião. Em caso de despressurização, coloque a máscara primeiro em você e depois você coloca na criança ou em quem precisa de ajuda. E por que isso? Porque se você não se cuida primeiro, se você não se salva primeiro, não tem como você salvar o outro, você não dá conta, né? Então, no meio do processo, você morre. Então, isso é muito importante. Então, a gente precisa ter esse olhar voltado para a gente. Então, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar da minha saúde física, da minha saúde mental, da minha saúde espiritual, enfim, para que eu me mantenha bem durante esse processo, que pode ser um processo longo e que eu sei que o outro vai precisar. Então, isso é muito importante, né? E quando eu falo de autocuidado, eu falo, igual eu falei, cuidar dos aspectos de saúde mental mesmo, porque a gente tem muitos familiares que desenvolvem transtornos, muitos familiares que desenvolvem problemas físicos durante o processo, que se isolam. Então, a gente tem que pensar também nessa rede, nessa espiritualidade. Nós vamos ter que pensar no todo desse indivíduo. Então, se você começa cuidando de você, você já está dando um grande passo para cuidar do outro. Agora, enquanto eu estou o tempo inteiro tentando controlar o comportamento do outro, tentando colocar primeiro a máscara nele, para depois colocar a máscara em mim, não vai dar certo, né? Então, é um passo importante. E você falou de uma outra coisa que eu até coloquei aqui, da questão da voz do sintoma, sabe? Eu gosto muito de pensar a dependência química, Aníbal, como uma voz que está gritando, sabe? É tipo assim, tem alguma coisa errada. Alguém vai ter que gritar fogo. E aí quem grita, geralmente, é o que a gente chama de paciente identificado, né? Ou seja, aquela pessoa que disse, gente, esse sistema aqui precisa de uma intervenção. Mas ele é a voz do sistema. Mas não significa que a intervenção tem que ser só nessa pessoa que carrega a voz. A intervenção, ela tem que ser o todo. E a gente começa primeiro pela gente. E aí vai ter esse impacto, né, no sistema como um todo. E aí a gente falando disso, amigo, uma outra coisa que eu pensei aqui enquanto você falava, né, que é nos próprios serviços de saúde mental que atendem usuários de álcool e outras drogas. Eu sempre me incomodei com isso, sabe, amigo? Eu falava isso e eu falo até hoje. CAPS tinha que ser um CAPS família, tinha que ter muito mais grupo de família do que grupo de pacientes. Tinha que ter muito mais intervenções familiares do que intervenções individuais. E às vezes não é isso que a gente vê.
Tá? Às vezes a gente vê serviços que tem um grupo, ou que quase não tem, e que não consegue dar conta dessa contingência toda de família. E aí eu faço a minha meia-culpa também, eu acho que todo profissional de saúde tem que fazer, para a gente ter um olhar mais abrangente, para a gente pensar em intervenções familiares. Porque senão a gente vai ficar, como eu falei, fazendo uma intervenção com impacto muito, muito baixo, muito pequeno. Né? Então, é importante isso também, a gente olhar para o serviço na qual eu estou inserido e pensar como que eu posso fazer esse serviço ter uma atuação mais efetiva e mais eficaz. Não, com certeza, né, Gleice? E aí, assim, você colocou essa questão da importância da família de um modo muito... se destacou bem esse ponto, né? Porque realmente é muito importante, né? Se a gente pensar assim, por um outro lado, a família é onde o indivíduo ele faz meio que a conexão com a sociedade mesmo, né? Então, assim, se a gente for pensar, às vezes, na questão de todo o problema, né? Dessa questão do uso de álcool, de drogas, assim, existem muitas possibilidades de intervenção, às vezes até mais precoces, né? Então, por exemplo, eventualmente nas escolas poderiam ter algumas ações, né? Muito no sentido assim da gente conseguir identificar, né, quais famílias que podem ter algum problema relacionado, ou quais alunos que podem estar enfrentando alguns problemas nesse sentido, né? Porque assim, se a gente pensa que a família é como se fosse a interface, né, entre o indivíduo e a sociedade, então, na verdade, a família é o local onde a gente deveria focar muitas intervenções, né? Então, eu acho que fica até a possibilidade de um pensamento, né, futuro para outras intervenções terapêuticas em outros contextos mesmo, né, cenários. Porque, assim, querendo ou não, também, assim, a gente falar a respeito desse tema, eu acho que é fundamental, porque quando a gente começa a falar, comunicar, né, informar, ouvir, né, quando tem essa troca, né, entre todos mesmo, a respeito desse assunto de uma forma aberta, né, tranquila, sem julgamentos, isso contribui muito para que as pessoas possam começar a perceber, né, toda essa dinâmica, né, e todas essas dificuldades. Aqui tem um comentário aqui. O Lucas está colocando, né, no CAPS AD de Ceilândia, nós criamos o grupo de boas-vindas para a família, porque já tinha o boas-vindas para os usuários. O grupo de família focava mais no autocuidado dos familiares. Olha, que interessante, né, que o Lucas está colocando. Esse é um ponto muito importante, né, Lucas, porque, assim, quando a gente parte, assim, na prática, muitos desses familiares acabam sendo mulheres, né, assim, às vezes é a esposa, às vezes é a mãe, né, então, nesse sentido, até por questões, assim, mais culturais, né, de machismo, enfim, né, de papéis sociais, muitas vezes a mulher meio que tradicionalmente é pressionada, né, a ter um papel, às vezes, de se sacrificar em prol do outro, né, e assim, isso é uma questão que não, na verdade, além de não precisar ser reforçada, na verdade é um ponto em que, a partir do momento que a gente começa a pensar nisso, né, perceber isso, a gente pode auxiliar também, né, para que quanto mais esses familiares possam se cuidar, possam estar, né, se colocando em primeiro lugar, possam estar assumindo mais esse papel de protagonismo, né, da própria vida, esse tratamento vai ficando muito mais fácil, né, muito mais tranquilo, né, porque é complicado. Sim, e eu queria até fazer um dado interessante dentro dessa fala do Lucas, porque foi feita uma pesquisa na Filadélfia sobre o impacto da intervenção das famílias no tratamento, né, no usuário, em termos de adesão.
Estou citando uma pesquisa internacional porque a gente quase não tem no Brasil, né? E aí eles concluíram só na adesão, né? Então foi uma coisa assim bem limitada, mas já traz um dado importante para a gente. Eles concluíram que quando você insere pelo menos uma pessoa do grupo familiar, quando você fala de adolescente, a adesão, adulto, a adesão desse indivíduo é de 56% a mais do que aquele indivíduo que não tem ninguém da família inserido no tratamento. E quando a gente fala de adolescente, essa adesão sobe para 86% de adesão. Então, olha só, às vezes a gente se queixa tanto, né, no tratamento de álcool e outras drogas, que o paciente não adere, que é um paciente difícil, e a gente tem um dado interessante. Então, peraí, olha para a família, né? Vamos trazer essa família, que se a gente verdadeiramente traz a família e o paciente percebe que ela está fazendo parte do processo, só isso já joga adesão lá em cima. Então, isso já é uma coisa extremamente importante para a gente pensar. E aí eu queria extrapolar um pouquinho, sabe, Aníbal? E voltar na questão do território, porque às vezes muitas escolas, muitas igrejas, muitas pessoas perguntam, o que eu faço? Né? O indivíduo não quer tratamento, a família não busca tal. E eu quero até contar para vocês um caso que a gente acompanhou no CAPS, quando a gente trabalhava, de um indivíduo que era um paciente nosso, que a gente tinha um vínculo com ele, e ele recaiu, né? Recaiu de uma forma, assim, bem pesada, chegou a ficar em situação de rua, e quando a gente tentou a intervenção, o indivíduo não queria. Ele não queria nem o profissional, ele não queria o CAPS, ele não queria família, ele não queria comunidade, ele não queria nada. E o que a gente fez? A gente pensou, opa, já que esse indivíduo está resistente a essa aproximação, mas é um indivíduo que já tinha vínculo, que a gente já vinha acompanhando, o que a gente pode fazer? Então a gente olhou para quem? Para o território que ele estava inserido. Então a gente começou a intervenção, peraí, se ele está na rua, né, foi o raciocínio que a gente fez na época, então ele tem rede, porque ele toma banho em algum lugar, ele come em algum lugar, ele tem, né, uma rede ali. Então vamos identificar, vamos mapear essa rede e vamos começar a fazer uma intervenção na rede? Então a gente começou a intervenção assim, com a menina da igreja que oferecia comida, com o rapaz do quiosque. Então todo esse território foi mapeado e nós começamos uma intervenção até que a gente conseguiu chegar no indivíduo. Então, por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Porque a gente não pode restringir a nossa atuação somente ao indivíduo e nem somente à família, né? Então, a gente pode nós podemos ter uma atuação muito maior, muito mais abrangente. Então, o que é importante? É importante que essa equipe consiga pensar cada caso. Né, consiga pensar aonde nós vamos intervir, aonde que dá para a gente entrar aqui. Então, assim, sabendo desses dados, né, sabendo da importância da família, da importância do território, a gente consegue aumentar a adesão do indivíduo ao tratamento e a gente consegue aumentar os resultados do tratamento. Então, com certeza, né, Gleice? Assim, esse exemplo que você citou, muito exitoso, né? Esse paciente, né, que você mencionou, inclusive, tá muito bem, né? Tá super tranquilo, tá seguindo o tratamento dele. Então, assim, tô comentando isso só para reforçar que às vezes a gente fica até assim, né, meio desesperançoso, mas não, existem muitas possibilidades, né? Então, às vezes, quando a gente começa a pensar, né, no que é possível, no que está acontecendo, a gente às vezes consegue formular ações, intervenções muito originais, né, e particulares, porque assim, quando a gente pensa em plano terapêutico singular, a ideia é que seja realmente singular, assim, né, feito para aquela pessoa, né? Em alguns casos, quando tem muitas dificuldades, acaba que a gente vai precisar lançar a mão desses recursos mesmo, né? E um outro ponto também é que, assim, eu acho que é muito importante a questão que esse acompanhamento, né? Você tinha falado a questão de que é de médio e longo prazo, e realmente né? Se a gente pensar bem, a maior questão da mudança, né? Do benefício com o tratamento é muito mais a questão da pessoa conseguir mudar os hábitos que ela tem, mudar a rotina que ela leva, né? Os lugares que às vezes ela frequenta, né? Até as pessoas com quem ela às vezes convive, né? Assim, diariamente. Então, a partir do contato, né? Porque não tem como, o ser humano é social, né? A gente aprende... Ixi, o Aníbal travou aqui para mim. Sim, não. Voltou.
só para pontuar, né? Assim, o ser humano é social. A gente aprende novos comportamentos através justamente de observar, de ter referências, exemplos. Então, se a gente pensa, né, que assim, que essa questão do tratamento às vezes é muito difícil, é porque muitos comportamentos que a pessoa às vezes aprendeu, eles não são exatamente muito positivos, né? E à medida as intervenções são realizadas, é muito mais para a gente conseguir mudar a perspectiva da pessoa, né, em relação ao próprio uso, a forma como que ela se relaciona com a substância. E isso é que vai, às vezes, garantir que ela tenha uma abstinência muito mais prolongada, né? Esse resgate da vida mesmo, né? E nesse sentido, às vezes, quando isso começa por um familiar, às vezes esse familiar ele tem mais condições de poder fazer isso pelo paciente mesmo, né? Pelo paciente sintoma, né? Digamos assim, que faz uso, né? Então, esse é um ponto importante também da gente estar considerando, né? Você mencionou a questão das redes, né? É muito interessante porque, assim, os familiares também têm as redes, né? E às vezes a gente considera e tal, mas se a gente for pensar, assim, às vezes as redes dos familiares, elas também às vezes têm alguma dificuldade, né? O paciente, o familiar, às vezes aquela família também vai ter uma carência em alguns pontos de apoio, de suporte, e aí acaba ficando difícil, né, ela ter com quem contar, às vezes os próprios recursos, né, não só materiais, mas os recursos no sentido de conseguir solucionar problemas, enfrentar algumas crises específicas da família, às vezes acaba sendo mais limitado. Então, nesse sentido, às vezes é importante também a gente estar pensando até nas redes da família, né, eventualmente. Sim. Por isso que é muito importante, Aníbal, a gente pensar no plano terapêutico familiar. Porque todas essas questões que você colocou, né, o padrão de comunicação interno da família, como que a gente se comunica, como que a gente conversa, como que a gente lida com as emoções. Eu sou uma família que está me isolando, né? E isso que você falou é muito importante. A dependência química tem uma característica diferente de outras patologias. Então, por exemplo, vou pegar aqui, vamos imaginar que uma doença tem uma patologia como câncer. O que acontece? Geralmente as pessoas tendem a se unir, né? A se unir, a se apoiar. E mesmo que elas não consigam resolver o problema, né? Porque não está ao alcance delas resolver aquele problema, mas elas se unem para estar junto. Agora, na dependência química, em muitos casos acontece o oposto. Então, quando surge a dependência química na família, existe uma tendência de isolamento, né? Essas pessoas vão se afastando dos outros membros familiares, da igreja. Aí tem todas aquelas questões que a gente colocou da vergonha, da culpa, da negação. Então, essa família vai se isolando. E isso pode gerar o adoecimento que a gente comentou no começo, né? Esse adoecimento que não é do indivíduo, que é do sistema, e com um impacto gigantesco, como nós falamos, né? Não só nele, mas inclusive em outras gerações. Então, a gente tem que pensar, sim, em formas de tratamento interdisciplinares, eu penso, porque nós temos que ter esses olhares sistêmicos e como um todo mesmo. E eu achei interessante que o Lucas colocou aqui, né? É na crise que se inventa e reinventa formas de cuidado. Eu acho isso fantástico, Lucas, porque nada melhor do que uma crise e uma equipe boa para a gente fazer, né? Reinventar formas de cuidado transformadoras. E é isso. Na dependência química, a gente não vai conseguir trabalhar daquela forma formatada, quadradinha, né? Isso é igual aquilo. Não é assim. A gente vai precisar pensar para além do que estamos apresentando hoje, né? Para além do que a família traz, para além do que o paciente traz, nós vamos ter que pensar em rede, nós vamos ter que extrapolar o indivíduo. Por isso que o profissional de saúde mental que trabalha em dependência química, ele tem uma função estratégica, não só em termos de intervenções familiares, mas também em termos de intervenções no território. Porque a gente está falando de um problema que atinge a sociedade, né? Então, a gente sim, eu gosto muito da fala de que a gente é um articulador estratégico na área de saúde mental, porque a gente consegue ter esse olhar. A crise não nos paralisa.
Eu acho que isso é a diferença do profissional que é especialista em dependência química e que tem uma experiência grande na área de dependência química. Porque é muito comum, por exemplo, na supervisão, né, amigo? A gente vê o profissional falar, nossa, recaiu, então não tem jeito, vou desistir. E às vezes a família. A gente não, a gente vê a crise como, opa, olha que oportunidade boa, né? Da gente fazer mexer nesse sistema. Então a gente não tem medo da crise, né? A gente olha as crises, as recaídas como uma possibilidade de mudança. E uma coisa que eu sempre falo para a família, sabe, Aníbal? Que às vezes a família ou algumas pessoas do território falam assim, quando recai, a gente vai começar do zero? Né? E eu sempre falo, não, gente, a gente não vai recomeçar do zero nunca. Olha o quanto nós caminhamos até aqui, o quanto de conhecimento nós tivemos, a família, o paciente. Então, a gente não está começando do zero. A gente está começando passos largos à frente. Então, é muito importante a gente ter essa visão. Não, com certeza, né? E assim, às vezes as pessoas ficam até um pouco céticas, né? Quando a gente fala isso. Porque, assim, como é um problema que às vezes angustia demais, né? É fácil a gente querer polarizar de uma forma muito intensa, né? E, tipo assim, não, ou tá bom ou tá ruim, né? Não, como se não existisse um meio termo, né? E como se não fosse um processo. É um processo, né? É uma caminhada. Então, até nesse sentido, é interessante porque a gente consegue, de algum modo, até nesse sentido, é possível a gente quantificar alguns sinais, né? Então, por exemplo, uma coisa às vezes que eu gosto de falar, né? Ou para o paciente ou para o familiar. Não, olha, tudo bem, teve uma recaída, né? Fez uso, tá certo, é ruim, mas não quer dizer um retrocesso, né? Se a gente pensar o tempo que a pessoa levou para procurar o tratamento, né? E o tempo, às vezes, que ela teve a recaída e voltou, né, ao tratamento, se você compara esses tempos, olha, eu garanto, não é o mesmo tempo, é um tempo infinitamente menor, né? Então, isso daí é um sinal, é um dos maiores sinais que a pessoa realmente que o tratamento está tendo um impacto muito bom, né? Porque a gente vai, tudo que foi feito se soma, né, ao longo do tempo. E assim, a recaída, infelizmente, pode acontecer quando o que foi trabalhado, os recursos que foram atingidos, ainda não são de todo modo suficientes para lidar com as adversidades, com as tensões, né, com os fatores estressores. Né? Então, nesse sentido, assim, não é o melhor cenário, mas paciência, acontece, né? Então, a Bárbara está aqui, né, colocando, né, de uma forma muito bacana que é importante a gente pontuar, né, essa questão da recuperação, né, da melhora. E realmente, né, porque assim, eu acho que o nosso papel também é de conseguir, de algum modo, medir e aferir isso, né? Até para dar um sinal mais concreto para a família, né? Para a família ter um pouco mais de tranquilidade, né? E uma coisa assim, pensando em recaída, sabe, Aníbal, que eu acho que é uma das maiores angústias da família, né? Que é, meu Deus, recaiu, e agora? O que a gente faz? Não tá funcionando. E assim, eu sempre falo, a recaída ela é uma excelente oportunidade para a gente pensar o processo. Então, vamos pensar o que deu certo, aonde estão alguns pontos falhos, o que a recaída está contando para a gente. A recaída também é uma voz importante ali, né? Então, ninguém recai, eu sempre falo isso, né, dos pacientes, nos grupos, ninguém recai no primeiro gole ou quando usou a primeira vez a substância. A gente começa a recair semanas, às vezes meses antes. Então, a gente começa a recair quando vem aqueles pensamentos que me autorizam, aqueles pensamentos sabotadores, né? Aquele pensamento de que... Aí nós vamos ter vários tipos de pensamentos, de que eu mereço, de que só uma, de que agora eu vou controlar. Ou às vezes começa a ter uma emoção, que eu não consigo lidar com essa emoção, e aí eu não desenvolvi estratégia suficiente para lidar com isso. Ou seja, a recaída conta pra gente uma série de coisas que precisam ser trabalhadas. A gente precisa saber olhar, a gente precisa saber ouvir, né? O que isso está dizendo pra gente. E é muito interessante quando o próprio paciente e a própria família conseguem perceber isso.
né? Outro dia eu recebi um paciente, foi muito interessante, ele ligou para mim e falou assim, Gleice, eu quero agendar porque eu tô recaindo. Aí quando ele chegou eu perguntei, né, o que aconteceu? Você recaiu? Ele falou, ainda não, mas eu tô em processo. Então, por que que ele falou isso? Porque ele estava identificando, ele e a esposa estavam identificando que vários comportamentos, né, que aconteciam, que antecediam uma recaída, estavam se repetindo. Olha que aprendizado, né? E isso só foi possível porque em momentos anteriores de recaída, ele conseguiu fazer essa análise, né? Ele conseguiu pensar isso junto com o sistema familiar dele. Então, por isso que eu falo que o paciente, o profissional que trabalha com dependência química é um profissional otimista, né? Porque a gente consegue olhar para isso e dizer, opa, peraí, tem um sinal bom aqui, um sinal de que é alguma coisa que a gente precisa aprender, um sinal de que a gente precisa incluir isso no plano terapêutico que não estava incluído. Então, a gente olha para aquilo que está acontecendo, pensando sempre, o que que eu vou tirar de aprendizado dessa situação? Né? O que que essa situação está me contando? E aí a gente reflete isso com o paciente, com a família, e a gente vai modificando o plano terapêutico à medida que isso vai acontecendo. Com certeza, né? E assim, achei interessante você comentar, né, desse paciente, que ele procurou antes, né, antes, assim, que a recaída que ele percebeu que aconteceu antes, né? Então, se a gente pensar, né, até a questão, assim, dele poder falar disso com a esposa, né, assim, o quanto isso não é uma coisa que sinaliza uma melhora, né? Tem um estudo que ligou muito a questão do uso, né, de álcool, de substância, com a questão, às vezes, da falta de um contato, de contato humano mesmo, né, assim, positivo, às vezes sem críticas, né, então, assim, à medida que a gente faz esse contato com o paciente, né, faz o contato com o familiar, né, o familiar, às vezes, consegue reproduzir, né, esse contato com o próprio paciente. Isso, com certeza, influencia, né, na questão do uso. Porque se a gente pensar, assim, o uso muitas vezes vem como uma forma de conseguir um prazer, né? E a recuperação é justamente quando a gente consegue receber esse prazer de formas mais sadias, né? Mais saudáveis. E assim, a questão de uma intimidade, né? Intimidade no sentido assim, com outra pessoa, no sentido de poder ser verdadeiro, poder ficar desarmado, tranquilo, né? Expressar o que a pessoa às vezes está sentindo, sem às vezes esse julgamento. É uma coisa que tem traz uma sensação de prazer muito grande, né? Traz essa sensação de pertencimento, né? De vínculo, de cuidado, né? Então, quando a gente fala em família, essa questão se uma família não tem esse sentimento de pertencer, né? Então aí fica complicado, né? Então, à medida que o familiar consegue perceber, né? Que ele pode entrar em contato com o paciente que faz o uso de substância, né? Mesmo fazendo uso, né? E que isso não sinaliza que é uma tragédia, que é o fim de tudo, né? Fica mais fácil, né? Do problema ser resolvido. Porque, às vezes, são anos de uso, né? Então, é complicado. Às vezes, o problema é um problema muito grave, né? Que já teve várias consequências muito negativas. Mas, veja, esse é simboliza e significa que muita coisa, às vezes, já aconteceu de positivo, né? E assim... Que a gente conseguiu mexer no sistema, né? E assim, Gleice, eu acho que é muito importante a gente... que eu tô vendo aqui que já estava aproximando um pouco do final, né? Mas eu acho que é muito importante a gente poder mencionar também em relação aos grupos de apoio, né, para os familiares. Porque essa é uma outra forma, né? Esses grupos de apoio, eles são uma forma, assim, independente de onde a pessoa estiver morando, né, independente do paciente da pessoa que faz o uso da família querer o tratamento, esse é um recurso que pode ser usado, né? Sim, é importantíssimo. E assim, eu queria muito dizer isso, Aníbal, você tocou num ponto importante, porque outras pessoas de outros municípios podem estar atendendo a gente, e assim, na grande maioria dos locais tem os grupos de apoio. Agora, na pandemia, muitos locais estão oferecendo grupo online, então eu vou citar alguns aqui, que é o Amor Exigente, o Alanon, os CAPS AD, e diversos outros grupos também, instituições, né, privadas, profissionais, mas o mais importante é
a gente está realmente em grupo, a gente está ali se fortalecendo, a gente está em rede, nós não ficarmos sozinhos, a gente correr dessa tendência de isolamento, que é uma tendência comum que acontece, mas só o fato de eu estar com outras pessoas, de eu ouvir outras experiências, de eu conseguir falar o que eu estou sentindo, isso já faz parte do processo de cura. Então é importante as pessoas procurarem, e os profissionais que trabalham com a dependência química indicarem também os familiares. Não, com certeza, né, Gleice? É excelente. Uhum. Eu coloquei nos comentários, né, para quem quiser procurar, tá? Amor Exigente é mais fácil, Uhum. assim, o nome, né? Mas o Al-Anon, às vezes, é difícil de escrever, de entender. Então, tá aí nos comentários, tá, pessoal? Quem quiser procurar, quem quiser indicar, eu acho que é um recurso muito importante, né? Muito valioso também, tá? Sim, com A gente certeza. está bem no finalzinho, né? Então, queria fazer algumas considerações finais, né? Em primeiro lugar, agradecer a presença, né? A participação de todo mundo, tá? E eu acho que foi o Lucas está colocando, né? Que é assistente social, residente de saúde mental da SES. Tá? Ó, muito obrigado, viu, Lucas? Muito obrigado. Os seus Ótimo. comentários, as suas pontuações, elas foram muito, muito bacanas mesmo para a discussão, tá? E em relação a essas discussões, vamos pensar depois, né? O que a gente pode conversar, o que a gente pode fazer, tá bom? Eu acho que tem muita coisa boa. Aliás, eu acho, sabe, Aníbal, que é urgente isso. É urgente a gente começar a pensar, e não só pensar, a gente começar a articular né, esses grupos de profissionais que têm interesse numa intervenção familiar, numa intervenção territorial, e a gente poder realmente estudar caso, a gente poder discutir, né, porque urge, né, a necessidade está aí, aumentou ainda com a pandemia, então a gente precisa realmente estar fazendo o nosso papel de articulador estratégico, né, e da gente começar a reunir essas pessoas no grupo para fazer realmente um trabalho. Não, com certeza, né? Bom, pessoal, então eu vou me despedir de vocês, tá? Muito obrigado mesmo pela participação de todo mundo. Fico muito feliz, tá? Muito obrigado também, Gleice, pela presença ilustre, né? Pela boa conversa. Eu acho que esses momentos assim são muito importantes para a gente poder até refletir mesmo, né? O que a gente tem feito, o que a gente tem trabalhado, tá bom? Eu que agradeço, gente. Foi ótimo. Obrigada, Aníbal, pelo convite. Obrigada a todo mundo que participou. E eu tenho certeza de que essa live é o início, né? A gente ainda vai falar muito desse tema. Não, com certeza, né? Bom, pessoal, então, muito obrigado mesmo, viu, pela presença de todos e até a próxima. Até, um Até abraço, mais. pessoal.